treinamento, meus amores. Como que vai funcionar esse treinamento, a grande era da educação? Em 3 dias. Começa hoje. Aí a gente tem uma aula hoje bem impactante de como melhorar o processo de aprendizagem dos seus alunos. Na aula de amanhã, nós vamos entender sobre os 5 pilares para preparar a melhor aula da sua vida. Sabe aquela aula que bate o sinal e os alunos não vão embora, fica grudadinho ali querendo ouvir o final da sua aula? Pois é, amanhã eu vou ensinar você a fazer isso. E a nossa terceira aula, eu vou ensinar como se tornar um professor muito mais reconhecido ainda nesse ano de 2024. Meus amores, para vocês que estão aqui, coloca aí para mim, eu sou novata, ou eu sou novato, ou eu sou das antigas. Quem já me conhece há um bom tempo, quem já assistiu algum treinamento, alguma maratona, coloca aí, eu sou da antiga. Quem é novo, coloca aí, eu sou novo. Então, bora lá, eu sou novato, porque eu quero saber quem está chegando agora pela primeira vez. Boa noite, meus amores. É uma delícia ficar lendo esse chat. Vocês são sensacionais mesmo. Eita, coisa boa. Quem é da antiga, seja muito bem-vindo. E quem é novo, seja muito bem-vindo também, meus amores. Para quem já me conhece, sabe que eu sempre começo as nossas aulas, as nossas lives, os nossos treinamentos, as nossas maratonas, contando uma história. E eu separei uma história, aliás, 2 histórias, que eu gosto muito, muito, muito. O porquê que a gente resolveu fazer esse treinamento, a grande era da educação? Porque eu acredito no papel do professor. Eu acredito no poder que você, professor, tem nas mãos. Na hora que você fecha a porta da sua sala de aula e é você e o seu aluno, eu acredito muito nesse poder que você tá aí. Vocês são guerreiros, meus amores. Vocês conseguem ali dar conta de tantas situações, de tantos problemas. Vocês dão conta de salário baixo, de um monte de laudo que está chegando cada vez mais e mais e mais. Vocês dão conta de casos de indisciplina. Às vezes tem que trabalhar 1, 2, 3 turnos para dar conta de tudo isso. Então, vocês são guerreiros demais. E é bom demais ter vocês aqui juntinho comigo. Mas vamos lá, a nossa primeira história de hoje. É a história que o Rubem Alves conta. Que ele estava no supermercado, fazendo compras. E aí ele vai entrando em diferentes ali setores. Até que ele entra no setor de bolacha. Ele está pegando algumas bolachas na prateleira e ele vê que na frente dele tem uma mãe, o menininho está no carrinho e ele também está escolhendo uns pacotes de bolacha. Ele pega o pacote de bolacha na prateleira e aí ele vira para mostrar para a mãe e fala, mãe, posso pôr esse? Se a mãe faz que sim, ele coloca o pacote de bolacha dentro do carrinho. Se a mãe faz que não, porque está muito caro, ele devolve o pacote de bolacha dele lá na prateleira. E o Rubem Alves acha bonitinho essa interação do menininho com a mãe, até que, de repente, o menininho pega um pacote de bolacha na prateleira e no que ele vira para mostrar para a mãe se ele pode pôr aquele pacote de bolacha dentro do carrinho, a mão do menininho abre, o pacote de bolacha cai no chão. Ele começa a tremer, ele começa a ficar ofegante, ele não consegue falar direito. E nesse momento a mãe abaixa ali olhando para ver se está tudo bem com o filho. O Rubem Alves relata que até ele fica muito apreensivo. Mas passado alguns milésimos de segundo, meus amores, esse menino consegue voltar a falar e fala para a mãe, mãe, você não vai acreditar, a minha professora acabou de entrar no supermercado. O Rubem Alves, meus amores, relata que naquele momento não entrou um professor no mercado. Naquele momento entra um Deus para aquele menino. E você que está aqui me assistindo, nessa terça-feira, às 8h12 da noite, é esse Deus na vida do seu aluno. Esse Deus que tem o poder de impactar, de encantar, de transformar, de pegar uma criança com imensas dificuldades e fazer com que essa criança consiga aprender cada vez mais e mais e mais e mais.
Quantos de vocês já não tiveram a oportunidade de, assim como o Rubem Alves relata nessa história, de encontrar algum aluno de vocês no mercado, na farmácia, na padaria, no clube, e esses alunos ficam ali paralisados quando te veem? Isso é muito importante, meus amores, mas muito importante mesmo, porque, que me desculpem as demais profissões, ser professor é algo que não tem como comparar com qualquer outra profissão, meus amores. É algo assim que, meu Deus do céu, é um poder de, muitas vezes, o filho chegar em casa e a mãe sentar junto para fazer a lição de casa e o filho falar assim: não, mãe, você não sabe de nada, não é assim que a minha professora ensinou. Por quê? Porque você, professor, tem esse poder de encantar, de fazer um aluno que está passando por inúmeras dificuldades, ou um aluno que veio com laudo de que não queria conseguir aprender a ler, que não ia conseguir aprender a falar, e de repente você, com muito amor, com muitas metodologias, conseguiu fazer esse milagre acontecer dentro da sala de aula. Eu começo já o nosso bate-papo aqui trazendo uma ferramenta para você começar a mudar a sua sala de aula da noite para o dia. Vamos lá. Quantos dias são necessários para que a gente consiga formar um hábito no nosso cérebro? Vocês acham que mudar um hábito que eu já tenho ou adquirir um hábito novo é algo fácil ou é algo difícil para o meu cérebro? Eu já vou adiantar para você, meu amor, que mudar algo novo ou adquirir um novo hábito na nossa rotina... Olha os meus alunos já colocando 26 aí. Vocês são demais, meus amores. Vocês são muito 5%. Bom demais ter vocês aqui comigo, viu? Eu já adianto para você que está aqui me assistindo que ganhar um novo hábito ou mudar um hábito é uma das coisas mais difíceis que o nosso cérebro tem. Ele tem uma resistência no novo. Por que será que o nosso cérebro resiste ao novo? Eu vou te explicar de forma científica isso. O nosso cérebro pensa assim. Deixa eu pegar alguém aqui que... a Karina Cepedes, que falou que usou os 26 dias com o filho dela e deu certo. Beijo, Karina. Vamos pegar a Karina. O cérebro da Karina pensa assim: se a Karina está viva até hoje, indo trabalhar por essa rua, tendo esse hábito, fazendo sempre a mesma coisa, se a Karina resolver mudar de hábito, o cérebro dela vai frear e vai falar: não vai mudar de hábito de jeito nenhum, porque você está viva até hoje. E já que você está vivo até hoje, você não pode mudar de hábito de forma alguma. É por isso que o nosso cérebro, muitas e muitas vezes, nos boicota. Não é por mal, é justamente para nos mantermos vivos naquelas situações. E para que eu consiga ganhar um novo hábito ou perder um hábito antigo, são necessários 26 dias consecutivos. Anota esses 26 que é para a vida de vocês, meus amores. Thaís, mas eu li um livro que eram 21 dias. Eram 21 dias mesmo, meus amores. Mas a neurociência percebeu que 21 dias apenas não fazia com que o cérebro travasse aquela informação. Eu precisava percorrer um pouco mais de dias para que o meu cérebro adquirisse aquele hábito e jogasse para o piloto automático. Thaís, mas quem que fala desses benditos 26 dias? Que teoria é essa? Doutor Glenn Doman, da Filadélfia, do Instituto Emília Veras. Ele traz com muita propriedade, a gente vai falar muito do Dr. Glenn Doman hoje, amanhã, na quinta-feira, todas essas ferramentas que eu vou passar para vocês. Então, a gente já começou aprendendo que são necessários 26 dias consecutivos. Vem aqui, meu amor. Isso serve para tudo que você quiser. Isso serve para regime, isso serve para largar drogas, isso serve para ganhar o hábito de ir para academia. São necessários 26 dias consecutivos. Agora, vou te dar uma outra dica. Quando você começa a dar aula,
a gente tende a falar assim para os nossos alunos. Ó, a partir desse ano, mudou isso, ou não pode mais isso. E aí, o que o cérebro do seu aluno faz? Ele buga, porque ele pensa, meu Deus, mudou muita coisa. E a zona de conforto vai fazer com que o cérebro recue e volte. Por que regime não dá certo, meus amores? Vamos conversar aqui. Porque a gente começa segunda-feira assim. A partir de segunda não pode mais chocolate, não pode mais refrigerante, não pode mais carboidrato. Aí você tira um monte de coisa e o seu cérebro fica enlouquecido. Por alguns dias pode dar certo? Pode. Até você ter o primeiro baque emocional. Teve o primeiro baque emocional, você volta a comer doce, volta a tomar refrigerante e afunda ali. Por quê? Porque não formou um novo hábito. São necessários 26 dias, começando aos poucos. Anota aí, 26 dias, começando aos poucos. Identifica na tua vida, identifica na vida do seu aluno, quais são as prioridades. Thaís, você falou errado. Não é prioridade, é prioridade. Não, meus amores, eu falei prioridade mesmo. Identifica na sua vida e na vida dos seus alunos o que tem de pior. O que mais de forma gritante você precisa começar a mudar. E começa esses 26 dias consecutivos por aquilo. Não tenta mudar tudo ao mesmo tempo, meus amores. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. O nosso cérebro, ele funciona assim. Vocês já viram um carro? Quando você bate um carro muito forte, ele tem um dispositivo que chama airbag. Abre, que nem um saco branco na sua frente. E esse dispositivo, ele serve para salvar a sua vida. Mas, o airbag, na hora que ele abre também, ele libera um gás que queima muitas pessoas. O airbag, na hora em que ele abre, ele quebra o nariz de algumas pessoas, de tão forte que ele abre. Mas, embora ele machuque, ele mantém a pessoa viva. O nosso cérebro, meus amores, também tem uns airbags emocionais. Quando ele percebe que você quer mudar muita coisa ao mesmo tempo, ele infla esses airbags para falar: eita, que é isso? Que a Mônica Lima está querendo mudar um monte de coisa, hein? Vamos boicotar a Mônica e não vamos deixar ela mudar, não. Então, meus amores, a gente começa com essa dica. Para ganhar um novo hábito, para perder um hábito antigo, são necessários 26 dias consecutivos. Ah, Thaís, mas falhou ali, e agora? E agora zero e começa de novo, meus amores. E sempre começando pela prioridade, por aquilo que tem de pior, que você mais precisa começar a mudar ali no seu dia a dia. Essas dicas são muito importantes para que a gente consiga fazer o nosso cérebro turbinar cada vez mais e mais e mais e mais. Se eu quero perder um hábito, meus amores, eu tenho que dificultar. Guarda isso que eu vou te falar. O nosso cérebro, ele odeia trabalho. Então, tudo que eu der muito trabalho para o meu cérebro, ele vai boicotar para eu parar de fazer. Por exemplo, se alguém aqui está precisando parar de fumar e a pessoa mora, por exemplo, num apartamento, aonde vai ficar um maço de cigarro? Vai ficar lá embaixo na garagem do apartamento, dentro do porta-mala, para a pessoa ter que pegar o elevador ou descer de escada, ir lá, pegar um cigarro, misericórdia, Thaís, que trabalho. Meus amores, é para dar trabalho mesmo para o cérebro, porque aí ele vai ficar cansado e vai começar a boicotar aquela ação até você perder o hábito. E se você quiser ganhar um novo hábito? Se você quiser ganhar um novo hábito, você vai facilitar o acesso das coisas. Você vai fazer com que tudo fique mais fácil. Eu quero ganhar o hábito de ir para a academia. Então já deixa o tênis da academia, a roupa da academia, já deixa tudo ali certinho para você conseguir. Certo, meus amores? Nessa aula de hoje, a gente vai permear algumas coisas muito importantes. Hoje você vai descobrir muito mais ferramentas da neurociência educacional
e como ela é um pilar importantíssimo dentro da sala de aula. Hoje em dia, a gente encontra muitos professores e profissionais da educação, de forma geral, desanimados. É muita indisciplina em sala de aula, é aquela ansiedade, aquele frio na barriga na hora de falar com os pais, né? A falta de interesse dos alunos. Às vezes você prepara uma aula maravilhosa e o aluno parece que não tem interesse na aula. Dificuldade com a inclusão. Como que eu consigo ensinar crianças autistas, TDAH, dislexia, dislalia? Às vezes estão desanimados com a remuneração, com o reconhecimento esse até mesmo dentro da família. E pior ainda, meus amores, com a falta de apoio, às vezes, da escola, de outros profissionais, dos pais de aluno. E eu sei tudo isso porque eu já estive aí no seu lugar. Eu nasci numa família de educadores. Os meus pais são aqui de Santo André. E eles têm uma escola já há 44 anos, se eu não me engano. E eu nasci e respiro educação desde sempre, né? E eu sei o quanto todas essas dificuldades que vocês permeiam impactam na nossa vida profissional, na nossa saúde mental. Então, esse treinamento que eu vou passar para vocês nesses 3 dias, ele não é simplesmente um curso, um workshop, desses que tem por aí. Eu quero te ajudar, mas te ajudar para valer, meus amores, para que você tenha mais tempo de qualidade, tempo para aproveitar com aquilo que te faz feliz, sei lá, tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de passear com a família, tem gente que gosta de ler um livro, escutar uma música. Quero que você tenha mais tempo de qualidade. Quero que você tenha mais saúde mental. Quero que você tenha mais paz para curtir toda essa jornada maravilhosa que é ser professor. E o mais importante, meus amores, eu quero te mostrar como que você vai se tornar um professor 5%. Eita, coisa boa que daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que é isso de 5%, hein? Olha só, quando a gente fala de valorização, meus amores, está muito ligado, a gente às vezes fala assim, professor é muito desvalorizado, e eu concordo com vocês, por isso que a gente está fazendo esse treinamento aqui. Mas às vezes, meus amores, essa desvalorização, ela começa pela gente mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, imagina a seguinte situação. Faz uns 10, 15 anos que você não vê os seus primos. E aí uma prima vai casar e reúne todos os primos. Aí depois do casamento, forma aquela rodinha dos primos. Um deles vira, enche o peito e fala, gente, eu me formei advogado, prestei concurso, hoje eu sou juiz. Aí o outro fala, eu sou médico, trabalho no Albert Einstein, trabalho no Sírio-Libanês. Aí o outro fala, eu sou arquiteto, responsável por todas as praças da cidade e tal. E aí é sua vez de falar. Aí tem muita gente que fala assim, eu fui indo, e aí eu fiz pedagogia e hoje eu dou aula. Os amores, está errado. Você tem que encher a boca, encher o peito ali e falar, eu sou professor, eu transformo vidas, eu impacto vidas diariamente. Eu faço milagres dentro da minha sala de aula. Como assim milagres? Quantos laudos, meus amores, vocês já não receberam? Que o aluno não ia isso, o aluno não ia aquilo, o aluno não ia aquilo outro? E você foi lá e conseguiu fazer um milagre desse aluno aprender. Olha só que importante isso que eu vou te dizer agora. A gente não consegue determinar aonde termina a nossa influência na vida do aluno. Às vezes quem está morando com a gente não percebe. Você põe o pé numa sala de aula, eles falam, você cortou o cabelo? Tá com uma pulseira nova. Nossa, os alunos veem tudo, meus amores. Olhos atentos te vigiam o tempo todo, Olha que mensagem linda de Novo Hamburgo aqui na live, meus amores. Eu queria dedicar de todo o meu coração esse treinamento, essas 3 lives que a gente vai fazer com muito amor e com muito carinho a todos aqueles professores que lutam com muita garra pela educação no Brasil, mas em especial
nesse momento que a gente vem atravessando, a esse povo lindo, cheio de garra e de fé do Rio Grande do Sul. É algo assim que eu tenho muitos alunos aí no Rio Grande do Sul. Nós, com a nossa equipe, os alunos da pós-clínica, estamos realizando atendimento online para todas as vítimas, inclusive se você conhece alguém que precisa desse atendimento psicológico, comportamental, nesse momento de luto que eles estão vivendo, só mandar um direct com o nome e telefone que a nossa equipe vai atender. Um beijo muito grande para vocês do Rio Grande do Sul. Fiquem firmes. A gente está juntinho. Ninguém solta a mão de ninguém. O Dr. Benê, nosso professor da pós-graduação, está na linha de frente, junto com vários médicos. O Dr. Benê, neurocirurgião do Albert Einstein, e está coordenando um grupo de médicos no Rio Grande do Sul, realizando um projeto lindo, maravilhoso, e nós ficamos aqui responsáveis pela captação de recursos para mandar para ele. A cada 2 dias sai um caminhão repleto de doações. Ele bate lá, Thaís, precisa de ração para cachorro, para gato, a gente faz campanha. Thaís, precisa de fralda, a gente faz campanha. Então, pessoal do Rio Grande do Sul, um beijo no coração de vocês. Tudo isso vai passar e nós vamos estar cada vez mais e mais e mais fortalecidos. E eu estou aqui porque vocês precisarem, viu, meus amores? Ó, beijo para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho da intenção desse evento. Por quê, né, esse treinamento e tudo mais? Nós, você que está aí juntinho comigo, a gente sabe muito bem como que anda a educação do nosso Brasil. Apenas 3 em cada 10 alunos com deficiência, com laudos, participam ativamente das aulas. Essa é uma fonte da revista Nova Escola. Olha que sério isso, né, meus amores? A maioria dos alunos de inclusão ficam num cantinho. E não tem ali um comprometimento, muitas vezes. A educação inclusiva, ela enfrenta imposições de um sistema educacional excludente. Essas são reportagens que saíram aí nos mais diversos jornais. Em um ano, 200 mil alunos com autismo foram matriculados em escolas comuns. E aí, o que acontece? O professor não sabe como lidar. Por quê? Se tem uma das coisas em que é a minha guerra, meus amores, é a graduação. Você estuda 4 anos numa faculdade e ela não te prepara para entrar numa sala de aula e lidar ajudando ativamente um superdotado, um TDAH, uma indisciplina em sala de aula. Quem sente isso na pele, comenta aí no chat, meus amores, que eu quero ouvir de vocês. E calma que a gente vai conseguir ajudar vocês e vamos transformar a educação do nosso país. Nós aqui vamos ser essa fagulha, esse ponto de partida para que essa mudança aconteça. As notícias não param, meus amores, né? Segundo o jornal da USP, a neurociência surge como um instrumento para melhorar a educação e torná-la mais eficaz. Ou seja, as metodologias que a faculdade, que a graduação ensina, já não dão mais conta. Eu brinco, meus amores, que antigamente os nenês demoravam 2, 3 dias para abrir os olhinhos, ficavam enrolados naquele charutinho, e eu descobri que tinha mãozinha bom tempo depois. Hoje, na maternidade, com horas de vida, o neném já está arrancando a touquinha e já está procurando a voz da mãe, do pai, da avó, que escutou com maior frequência. O mundo mudou, o mundo acelerou, até o áudio do WhatsApp, meus amores. A gente já está em 2.0, então não dá para ter aquelas metodologias arcaicas que já não fazem mais sentido dentro de uma sala de aula. É algo que a gente tem que repensar muito. Saiu uma outra notícia nas escolas exponenciais que fala que a neurociência da educação potencializa a aprendizagem na sala de aula. Ou seja, não sou só eu falando, são os meios de comunicação ali trazendo para valer todas essas informações. Vou conversar um pouquinho. Eu falei para vocês que me desculpem as outras profissões, né? Mas qual outra profissão tem esse impacto, tem esse poder de encantar, de transformar? E olha que fato importante que eu vou te dizer agora. Você já viu aquelas pessoas que vão para a academia? Depois que elas fazem um treino da academia, elas pegam o celular delas, todas suadas, tiram uma selfie e postam nas redes sociais falando assim: o treino de hoje tá pago. Não é? O que eu falo que a gente tem que dar uma aula
a ponto de terminar a nossa aula, virar para nós mesmos e falar: a aula de hoje está paga. E não é, meus amores, no financeiro não que eu estou dizendo. É naquele tá pago do brilho no olhar do teu aluno. É naquele tá pago de você ter falado: uau, meu Deus, hoje eu consegui dar essa aula. E eu digo mais para você. Nós temos que viver a nossa vida de forma que, ao deitar, tomar um banho, jantou, tomou banho e deitou, você pense assim: a minha vida, o meu dia de hoje está pago. Eu dei o melhor que eu poderia ter dado. Aí vocês vão falar assim: Thaís, mas tem dia que a gente acorda 100% e é o super-herói. Tá forte. Concordo com vocês. E tem dia que a gente acorda 0,5% e parece uma minhoca. Concordo com vocês. E aí, o que eu faço no dia que eu acordo 0,5% e pareço uma minhoca? Sabe o que você faz, meus amores? Entrega o seu melhor de minhoca naquele dia. Chega em casa, toma um banho, janta, dorme e acorda 100% no dia seguinte. Nós, professores, temos 2 tipos de salário: o financeiro e o emocional. Eu te asseguro que, com o passar dos anos, não é o financeiro que te segura nessa profissão, e sim o emocional. É quando você percebe um olhinho de um aluno dilatar, é quando você está passando uma lição na lousa e escuta: Pro, eu te amo. Ou, caracas, eu nunca consegui aprender isso na vida, aprendi com você agora. É quando um aluno seu passa no vestibular e se forma depois da profissão e volta para te agradecer que você foi impactante na vida do seu aluno. Só que antes de sermos professores, nós somos seres humanos. E é normal a vida ter esses altos e baixos, de ter dia que você está incrível e tem dia que está minhoca. Tudo bem. Alguém aqui já fez aquele exame de eletro? Quem já fez o exame de eletro sabe que é assim, ó. E ótimo que é assim, porque se der numa linha reta, meu amor, significa que você morreu. Então, enquanto a gente está vivo, a gente está nesses altos e baixos, a gente está nessa entrega. O importante é entregarmos sempre o nosso melhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Para agora o que você está fazendo aqui e pensa comigo. Pensa mentalmente. Ou melhor, não. Se você está com um caderno, escreve no caderno. Depois eu vou contar para vocês o porquê que eu sou fã de escrever no caderno. Mas se você está aí, escreve no caderno a lista de 5 pessoas. 5 pessoas. Que se pedir a sua ajuda, você larga tudo e vai ajudar. Todos nós temos essas 5 pessoas. Tem muito mais, mas vou ser boazinha. Vou pedir para vocês fazerem 5 pessoas. 5 pessoas aí. Faz uma lista para mim rapidinho, enquanto eu bebo uma água. Quando vocês terminarem de fazer a lista das 5 pessoas, escreve pronto no chat, por favor. Tchararã. Conseguiram escrever, meus amores? 5 pessoas que você precisou da sua ajuda, você larga tudo e vai lá ajudar a pessoa. Um monte de pronto subindo no chat. Maravilha, meus amores. Agora que vocês já escreveram o nome de 5 pessoas, responde para mim do chat aí. Em qual posição você colocou você nessa lista? Eu vou até repetir. Em qual posição você colocou você nessa lista? Coloca aí para mim que eu quero ver. Ó, a Veridiana colocou nenhuma. Ó, tem gente que nenhuma em primeiro. Ó, tem gente que colocou. Lugar nenhum em primeiro lugar. Lugar nenhum, nenhuma. A maioria colocou nenhuma. Ó, aqui para vocês, ó. Meus amores, presta muita atenção no que eu vou dizer para você, mas muita atenção. Nessa lista de prioridade, você tem que estar no lugar número 1. E isso não é egoísmo, isso é sobrevivência. Sabe por quê? Quem aqui já andou de avião? Quando o avião está prestes a decolar, vem a aeromoça e dá alguns recados. E um desses recados é assim: em casos de turbulência, máscaras de oxigênio
cairão sobre você. E é para você pegar essa máscara e colocar primeiro em você e depois em quem está do seu lado. Porque se você tentar pegar essa máscara e pôr em quem está do seu lado, morre você e a outra pessoa. Meus amores, vocês vão prometer uma coisa para mim muito importante nessa primeira aula do treinamento. Vocês vão prometer que vocês vão começar a investir em vocês. Vocês vão começar a investir na sua saúde mental, na sua educação, para ter mais ferramentas para se manter bem. Porque uma vez que nós estamos bem, a gente consegue ajudar a humanidade inteira. Mas se a gente fraquejar, a gente corre o risco de ficar lá no fundo do poço, o outro que você for ajudar sai do fundo do poço e você continua lá, meus amores. É um combinado meu e seu, que vocês vão começar a pensar um pouquinho em vocês. Por favor, nem que for 2 minutinhos por dia. Escreve aí no chat, vou investir em mim. Bem, escreve aí. Vamos começar ali já nesse comprometimento ali. Escrevam no chat, vou investir em mim. Isso é muito sério. Sabe por quê? Lidar com a educação, meus amores, é uma guerra do bem contra o mal. E o bem sempre vence, por mais difícil que esteja. O bem sempre vence. Aonde que a gente vence essa guerra? A gente vence no sorriso do nosso aluno, a gente vence quando a gente ganha um bilhete escrito "Eu te amo" dos nossos alunos. A gente vence quando a gente vê a pupila dilatar ali, que é um indicativo de aprendizagem acontecendo. O bem sempre vence, meus amores. E um desses investimentos que vocês vão fazer está aqui nesse treinamento gratuito, nesses 3 dias de aula, hoje, amanhã e na quinta-feira. Responde para mim com toda a sua sinceridade. Quando foi a última vez que você parou e cuidou de você? A gente tem sempre tempo para cuidar dos outros. Agora, quando é para a gente inventa um monte de desculpa. Você senta no domingo, depois do almoço, para assistir alguma coisa, aí começa, meu Deus, eu não fiz o relatório, meu Deus, eu tenho que corrigir a lição, meu Deus, eu tenho que preparar a prova. E aí você começa a se culpar e não consegue parar e relaxar ali. Nós vamos começar a fazer isso juntas. E eu estou aqui para ajudar vocês, para treinar vocês, para investir em vocês. E vocês vão fazer isso por outras pessoas a partir do momento em que vocês aprenderem todas essas ferramentas. Eu falei muitas vezes aqui de professor 5%. E tem muita gente nova, então eu vou contar para vocês a história do que é ser um professor 5%. Um professor do último semestre de medicina. Ele entra para dar aula e ele percebe que tem aluno virado de costa, tem aluno fazendo unha, tem aluno em pé. E aí, meus amores, ele falou, gente, boa noite, ó, presta atenção aqui, porque a aula de hoje é muito importante para vocês atenderem num PS, vai salvar a vida. E a galera conversando. Gente, segunda tentativa. Presta atenção aqui, ó, pelo amor de Deus, gente, presta atenção. E nada. Terceira tentativa. Gente, é muito importante a aula de hoje, vem. E nada. Aí ele cansa, meus amores. Ele vai até a lousa, ele pega um giz e ele escreve 5% na lousa. E senta. E aí ele ativa um gatilho de curiosidade, porque fica todo mundo querendo saber por que daqueles 5%. E quando está um silêncio total, um baita de um silêncio na sala de aula, uma aluna levanta a mão e fala, ô professor, o que é esse 5% que o senhor colocou na lousa? E aí, meus amores, ele responde o seguinte, apenas 5% de toda essa sala de medicina serão bons médicos. Serão aqueles médicos que vão largar o plantão, o churrasco, para estar no plantão. Serão aqueles médicos que vão olhar um paciente entrar com muita dor e vão entregar o melhor deles para ajudar esse paciente. Serão aqueles médicos que vão pesquisar, estudar, estar sempre prontos a ajudarem a todas as outras pessoas. O restante, os 95% dessa sala, serão médicos que malemar irão olhar para o olho do paciente, que vão ter aquelas receitas prontas que nem vão entregar a torto direito. E aí esse professor ainda completa dizendo, se eu
soubesse quem dessa sala de aula são os 5%, eu só daria aula para os 5%. Como eu não sei, eu tenho que dar aula para todo mundo. Quando eu escutei essa história, meus amores, eu pensei, uau, que pesada essa história. Mas é verdade, meus amores. Pensem comigo, quantas pessoas vocês chamaram para vir para esse treinamento e a pessoa falou assim, não, Deus me livre, eu já trabalho demais, não quero aprender mais nada, não quero nem ouvir falar de escola. 95%. Agora, quem está aqui, depois de ter trabalhado, depois de já ter preparado janta, ou que está preparando janta, hein, é 5%. São aquelas pessoas que têm o brilho no olhar e que fazem a diferença melhor. Então, a partir de agora, meus amores, sintam-se honrados em pertencer ao meu time de professores e profissionais 5%. Coloca aí no chat uma hashtag, eu sou 5%. E bora, que eu quero ter esse time crescendo cada vez mais e mais. Anota aí no seu caderno, eu sou 5%. E se você parar para pensar, meus amores, existe 5% e 95% em tudo da vida. Olha só, um lixeiro, na hora que ele pega o lixo para jogar no caminhão e o saco de lixo rasga, tem aquele lixeiro que fala, isso não é obrigação minha, saco vagabundo e deixa o lixo todo na rua, 95%. E tem aquele lixeiro que vai abaixar, vai pegar o lixo e vai jogar para o caminhão. Tem o advogado 5%. É aquele que vai ler nas entrelinhas para ajudar o cliente dele de todas as formas. E tem o advogado 95%, que eu já ganhei o meu, que se exploda. Toda a profissão, em tudo na vida, nós podemos ser 5% ou 95%. E não é fácil ser professor. É pressão em tudo, é pressão da escola, dos pais, é pressão de como eles vieram depois dessa pandemia, é pressão da vida familiar, tudo, meus amores. Mas eu queria trazer para vocês, eu falei um pouquinho do Dr. Glenn Doman no começo da nossa aula, e eu queria trazer algumas descobertas muito importantes. O Dr. Glenn Doman foi um médico que viveu na Filadélfia, e eu tive a grata oportunidade de conhecer a metodologia do Dr. Glenn Doman quando eu tinha 10 anos de idade. Os meus pais queriam inovar a metodologia da escola deles, e eu era criança na época, mas na hora em que eu tive acesso ao que o Dr. Glenn Doman fazia, eu lembro de, como se fosse hoje, falar, uau, é isso que eu quero ser na minha vida. O Dr. Glenn Doman traz descobertas maravilhosas, sendo precursor da neurociência no mundo. Olha só que descoberta importante, presta bastante atenção, anota aí. O Dr. Glenn Doman identificou 3 povos que não aprendiam a ler de jeito nenhum. Quais eram esses 3 povos? Os Yanomamis, os Esquimós e os habitantes do deserto do Kalahari. O que esses 3 povos tinham em comum? Os Yanomamis, os Esquimós e os habitantes do deserto do Kalahari não deixavam com que as crianças, os filhos, engatinhassem. Os esquimós, por conta do gelo, né? Gelo na mãozinha, gelo no joelho. Os habitantes do deserto do Kalahari, de dia, altíssimas temperaturas. Você quase frita um ovo na areia. E à noite saem cobras, lagartos, escorpiões, então as crianças estavam sempre no colo. E os Yanomamis, eles tinham uma crença de que se colocasse a criança no chão até os 9 meses de idade, a deusa da natureza sugaria a alma dessa criança. Então, sempre no colo também. E o Dr. Glenn Doman identificou que o movimento do engatinhar causa um tamborilar na base do nosso córtex cerebral, acionando 100% do nosso cérebro. É por isso que o andador é proibido em inúmeros países. Exatamente por conta dessa pesquisa do Dr. Glenn Doman. Se você é professor alfabetizador e encontra dificuldade do seu aluno em se alfabetizar, pode reparar nisso. Muitos dos alunos com dificuldade de alfabetização não engatinharam. Olha mais alguns benefícios do engatinhar, por exemplo. A criança está lá engatinhando, olha a movimentação cruzada. Metade do corpo vai para frente, metade vai para trás e depois eu troco. Olha só.
Aí a criança olha um cisquinho lá do outro lado da sala, desenvolvendo acuidade visual de longa distância. Aí ele vai correndo, engatinhando até o cisquinho, aí ele pega o cisquinho. Olha o movimento de pinça, que daqui a alguns anos você encaixa um giz, um lápis. Para o desespero dos pais e dos professores, eles pegam esse cisquinho e põem na boca. E aí dá aquele desespero nos pais e professores. Mas até isso é bom, porque a região gustativa do nosso cérebro é uma das áreas de maior potencialidade do nosso cérebro. O andador, meus amores, se vocês soubessem o que eu atendo de criança acidentada em hospitais, em consultório de andador, porque eles aprendem a andar, aí eles começam a correr, o andador vira, e aí dá fratura de nariz, fratura de mandíbula, né, fraturas cranianas. Então, guardem essa informação, essa descoberta do doutor mental, do doutor Glendon, porque ela é maravilhosa para ajudar nessa questão de alfabetização. Certo, meus amores? Vamos lá que eu quero falar mais um ponto importante com vocês hoje. Nós temos dentro da nossa sala de aula 4 tipos de alunos. Isso mesmo, 4 tipos de aluno. O primeiro desses alunos é o aluno visual. É aquele aluno que você entrou na sala de aula e ele fez assim, cortou o cabelo Nossa, você tá com um tênis novo! O aluno visual, meus amores, é aquele que você está passando a lição na lousa e ele tá, ô, Pro, dá licença, porque não pode perder nada. O aluno visual, na hora da prova, meus amores, ele lembra onde está na página do livro aquilo que ele estudou. Coloca aí quem é visual, coloca aí no chat para mim, sou visual. Só que tem uma coisa que mata esse aluno visual, é o professor que dá a aula o tempo todo sentado. Meus amores, tem que andar na sala de aula. Ah, Thaís, mas eu sou cadeirante, eu sou professor de uma cadeira de rodas. Anda com a cadeira de rodas. Eu sofri um acidente há 1 ano e meio atrás, fiquei um bom tempo, quase 1 ano, em cadeira de rodas e fazia exatamente isso. Tocava a cadeira de rodas, não parava nessa movimentação. Por quê? O nosso cérebro, ele tenta 3 vezes. Então, ele tenta enxergar uma, não deu. O professor está sentado. Aí, ele tenta enxergar 2, não deu. O professor está sentado. Aí, ele tenta enxergar 3, não deu. Aí, ele desliga, ele vai fazer outra coisa, ele vai prestar atenção em outra coisa. Aula é em pé. Ah, mas cansa. Cansa, meus amores. Só que pensa comigo assim, ó. Toda profissão também cansa. Vocês imaginem eu falar para um paciente meu assim, olha, vou fazer uma cirurgia no seu cérebro. E quantas horas de cirurgia? 8, 12 horas de cirurgia. Nossa, você não cansa? Cansa, vou operar sentado. Mas sentado você consegue ver o cérebro? Mais ou menos, mas é que eu fico cansada. Meus amores, é ossos do ofício, é em pé. Como que eu vou falar para um paciente que eu vou operar ele sentado? É em pé. Como que eu vou dar aula sentada? É em pé. Mas aí você está sentada falando com a gente, estou numa live, né, meus amores? Mas uma sala de aula, na disposição da sala de aula, é em pé. Para que você tenha um contato visual de todos os seus alunos. O segundo tipo de aluno, meus amores, é o auditivo. É aquele aluno que você está dando aula, ele está assim, ó. Aí você estufa o peito. Fecha a cara. E vai andando até esse aluno. Aí você vira para ele e fala, o que foi que eu acabei de falar na aula? E, gente, ele fala igualzinho o que você acabou de falar. Por quê? Porque ele não precisa te ver, ele precisa te ouvir. O aluno auditivo é aquele que, quando cresce um pouco, pede para gravar a aula do professor. O aluno auditivo é aquele que estuda com a televisão ligada, com o rádio ligado, com tudo funcionando, e ele está lá. O aluno auditivo é aquele que, na hora da prova, ele coloca o exemplo que você falou na sua sala de aula. Quem aqui é auditivo? Coloca aí para mim no chat. Antes que vocês me perguntem, pode ser auditivo, visual, sinestésico e digital? Pode ser todos. É que o nosso cérebro, ele é meio preguiçoso, ele acaba escolhendo um deles. Mas a gente pode ser todas, tá?
Vamos lá. Tem uma coisa que mata o aluno auditivo na sala de aula, que é aquele professor que dá aula baixinho. O áudio não está com problema, não. Sou eu que estou falando baixinho de propósito. É aquele professor que não coloca entusiasmo na aula dele, meus amores do céu. Você tem que modular a sua voz. Hora você fala com mais intensidade, hora você fala com mais seriedade, hora você joga uma pitada ali de humor. Tem que ter entusiasmo. Eu amo a palavra entusiasmo, que tem origem grega, que significa estar repleto de Deus. É importantíssimo termos entusiasmo na nossa vida, meus amores. Entregar ali o máximo na nossa fala, não parecer que está morrendo. E tem gente que, além de parecer que está morrendo, me desculpem a sinceridade, tem gente que na outra encarnação, se é que existe esse papo de outra encarnação, foi um pé de boldo, de tão amargo que é na vida. Meu Deus do céu! Então não, você tem que trazer ali muita felicidade, muito entusiasmo para dentro da sua sala de aula. Terceiro tipo de aluno é o sinestésico. É aquele aluno que educação infantil quer fazer massagem, quer mexer no cabelo, quer dar beijo, quer dar bilhetinho, vem com flor que pegou na calçada indo para a escola para dar para você. Quando cresce mais, e não fica tanto te agarrando, mas é aquele aluno que fala assim, tchau, Thaís! Tchau, Thaís. Eu dou aula para pós-graduação, hein? Tem aluno que não vai embora sem me dar tchau. É o sinestésico. Tchau, Thaís! Opa! E o que mata o aluno sinestésico? É você não falar o nome dele. Quando você fala um nome para um aluno sinestésico, nossa, a Regina Alice que falou que está gostando, acompanhando a live. Que bom que você está gostando, minha linda. Eu chamo a Regina, ó, Regina Alice, pronto. O cérebro da gente ama que chame pelo nome. Ama, meus amores. E isso é muito importante. É aquele quando você está andando na sua sala de aula, você tem aquela questão do toque autorizado. Você coloca a mão ali no aluno e fala, ai, que letra linda! Ai, Thaís, mas tem aluno que não dá para elogiar nada. Meus amores, elogia o caderno, a borracha, o cadarço do aluno, mas comece elogiando alguma coisa para esse aluno sentir o gostinho de querer continuar ali cada vez mais e mais. Meus amores, mais uma dica para vocês do quarto tipo de aluno. Esse quarto tipo de aluno, ó, a gente já viu, visual, auditivo, sinestésico, quarto tipo de aluno, digital. É um aluno que surge com carga total depois da pandemia. É aquele aluno que vai preferir digitar ao invés de escrever. É aquele aluno que vai preferir ler um e-book ou escutar um podcast ao invés de ler um livro físico. É aquele aluno que vai te entregar um trabalho com a maior facilidade ali. E um bom professor, meus amores, tem que dar conta desses 4 tipos de aluno dentro da sala de aula. Um bom professor tem que aprender a lidar com esses tipos de aluno. Meus amores, eu queria conversar um ponto importante com vocês aqui. Vocês acham que a inteligência ela é fruto do meio ambiente ou ela é fruto da genética? Como assim, Thaís? Um pai e uma mãe inteligente passam por genética e têm um filho inteligente, ou um pai e uma mãe inteligente promovem um meio ambiente rico, e não é rico de dinheiro, é rico de estimulação, e o filho se torna inteligente. Olha só, são os dois, meus amores, vocês acertaram. Até setembro do ano passado, era 50% genética, 50% meio ambiente. Só que isso mudou. Hoje nós temos 51% de meio ambiente, ou seja, o meio ambiente prevalece sobre a genética. Isso, meus amores, é uma ferramenta maravilhosa na tua mão de professor. Você pegou uma criança que por genética não é tão inteligente, não tem um QI tão alto, se você der uma aula estimulando ela, trazendo em ferramentas da neurociência, que a gente vai trazer um montão para vocês ainda nesses outros 2 dias, uau! Você vai conseguir potencializar e fazer o coeficiente dela aumentar cada vez mais e mais. Olha que incrível o poder do meio ambiente. Meus amores,
Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vocês conhecem a história do Rei Leão? Lembra do Simba? Aquele leãozinho bonitinho? O Simba, em determinado momento em que o pai dele morre, numa emboscada das hienas, que o tio dele fez. O tio dele vira para o Simba e fala que a culpa da morte do pai é do Simba. E o Simba, meus amores, acredita no que aquele tio fracassado dele falou. E aí o que acontece? O Simba foge do reinado dele. E aí ele encontra quem? O Timão e o Pumba, que conseguem convencer o Simba, meus amores, a se tornar vegetariano, a comer aquelas larvas, aquelas coisas, que misericórdia. E o Simba passa um bom tempo convivendo com o Timão e com o Pumba e sendo vegetariano. Até que um belo dia, o Simba está tomando água e ele olha e enxerga o pai dele no reflexo da água. E nesse momento, aparece o macaco com aquele cajado e pá, bate na cabeça do Simba. E relembra o Simba de quem ele é. E aí, o Simba volta e vai resgatar aquele reinado que era dele. O porquê que eu estou contando a história do Rei Leão para vocês no meio do treinamento? Porque aqui nesse treinamento, nós vamos despertar o leão que existe dentro de você. Às vezes, a gente leva umas pancadas da vida, meus amores, e vai acreditando, como o Simba acreditou, que nós não somos capazes, que nós não vamos dar conta daquela situação. Aqui, nós vamos resgatar. Eu sei que esse leão está aí dentro de você. Quem roubou você de você? Quem roubou o seu brilho no olhar? Quem roubou aquela garra, aquela criança interior que tinha sonho de salvar o mundo? Vamos abrir um BO na delegacia, meus amores, mas a gente vai buscar vocês de volta. Eu quero o brilho no olhar de vocês aqui, ó, juntinho comigo. Juntinho. Presta atenção nessa história que eu vou contar para vocês. Existia numa selva vários animais e 3 leões. E aí o macaco reuniu todos os leões e todos os animais e falou assim, gente, não dá para ter 3 reis leões, existe um rei leão. Então a gente vai fazer uma competição e vai ver qual desses leões é o rei. Nesse momento a águia dá a ideia de... Tinha uma colina muito grande, muito alta, aonde ninguém havia conseguido subir ainda nessa colina, nenhum animal. E eles propõem como desafio, aquele leão que conseguisse chegar no topo da colina seria considerado o rei leão. Uau! O primeiro leão, no dia da competição, todos os animais ali, na maior expectativa para ver qual seria o leão rei. O primeiro leão vai, tenta subir, escorrega, rala a pata, tenta subir, escorrega, bate o focinho, ele vira e fala, sai fora, eu desisto, acabou, isso não é para mim não. Aí vai o segundo leão, tenta subir, meus amores, rala a pata, e tenta subir de novo, abre um baita de um corte no focinho, tenta subir, machuca a orelha, ele fala, é impossível, nunca ninguém subiu, tô fora, não vai dar. E aí vai o terceiro leão. O terceiro leão sobe daqui, rala a pata de lá, machuca o rabo daqui, abre um corte na barriga e ele vira e fala, eu ainda não consegui. Aí fica um silêncio. Deus, como você ainda não conseguiu? Não tem nenhum leão, então, que vai ser o rei da floresta. Mas a águia que sobrevoava tudo isso disse, temos um rei sim. Um desses leões disse algo importantíssimo. Eu ainda não consegui. E ele foi condecorado rei. Anota aí no teu caderno, o poder do ainda. O ainda é uma ferramenta maravilhosa para o nosso cérebro. Maravilhosa, maravilhosa. Se alguém fala assim para mim, Thaís, você sabe falar japonês? Eu falo, não, eu não sei.
Se alguém vira para mim e fala, Thaís, você sabe falar japonês? Eu falo, eu ainda não sei. Eu dou a ideia para o meu cérebro e para o cérebro da pessoa que está me ouvindo que existe um leque de possibilidades de eu aprender a falar japonês. Hoje, de lição de casa, vocês vão fazer para mim uma lista do que ainda vocês não conseguiram fazer. Ainda. Por questões financeiras, por questões de tempo, por questões familiares, por outras prioridades que vocês fizeram, mas que são sonhos que estão aí, dentro de você. Afinal, nós combinamos aqui que nós vamos trazer o nosso leão de volta. Eu quero despertar esse leão que existe aí dentro de você. Vocês viram que eu gosto de contar histórias. E o storytelling é uma das ferramentas de maior impacto da neurociência. O nosso cérebro, quando nós estamos ouvindo uma história, ele fica grudado ali, querendo entender o começo, o meio, o final daquela história. No nosso curso de pós-graduação, em neurociência educacional, nós temos vários módulos de cognição, de storytelling, de gatilhos mentais, de gamificação, onde a gente traz ali todos esses gatilhos, tudo isso que realmente impacta para valer. Olha só, mais uma história de leão antes de eu entregar as últimas 3 ferramentas para vocês da nossa aula de hoje. E essa história acontecia de verdade. Vocês lembram que antigamente, no circo, podiam ter animais? Tinha girafa, tinha o leão. Vamos pegar o leão, já que eu falei do leão. Eles capturavam o leão na selva. E como que o domador colocava ele naquela jaula e o leão ficava puto da vida, rugia, andava de um lado para o outro. Vocês já viram, meus amores, animais andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro? Isso é sinal de estresse no cérebro do animal, sabia? Pois é. E aí o domador de tempos em tempos parava ali na jaula, olhava e falava, não pode tirar ele da jaula não, se ele mata todo mundo. E aí o leão fazia greve de fome, parava de comer, desmaiava, voltava, andava de um lado, do outro, de um lado. Dali um tempo, o domador ia lá e falava, não, ainda não pode tirar esse leão de dentro, não, de jeito nenhum. Aí, de novo, o domador passava 3, 4, 5, 6 meses, aí o domador ia lá, abaixava, olhava, falava, agora pode tirar esse leão. Pode pôr no picadeiro, porque não tem perigo nenhum, não vai morder ninguém, não vai atacar ninguém. O que esse domador enxergava ali para poder falar, pode soltar esse leão? Sabe o que acontecia, meus amores? Esse leão havia perdido o brilho no olhar. E isso acontece com leões e acontece com a gente. Então, se por algum motivo, meus amores, vocês perderam o brilho no olhar, por alguma situação, por alguma mãe chata que fez você ter qualquer tipo de receio, por alguém que te desvalorizou, enfim, chegou a hora da gente resgatar esse brilho no olhar. Chegou a hora de fazer esse leão rugir de novo aí dentro de você. Bora despertar esse leão. Meus amores, aqui dentro da nossa caixa craniana existem 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele é todo sério, ele é responsável pela nossa fala, pela linguagem verbal, pela sequência, quando você sabe que primeiro começa por aqui, depois por lá. Ele é abstrato, ele é racional. Ele é o hemisfério da escrita à mão. Ué, Thaís, o hemisfério esquerdo é o responsável pela escrita à mão? A maioria das pessoas escreve com a mão direita. Aí anota essa dica. O hemisfério esquerdo, meus amores, cuida do lado direito do nosso corpo. O hemisfério direito cuida do lado esquerdo do nosso corpo. É cruzado. Certo, meus amores? Então vamos lá. Hemisfério esquerdo, ele é verbal, abstrato, racional, lógico, é o da escrita à mão. Ele é o dos símbolos, ele é o da linguagem, da localização, você sabe ir até determinados locais por ali. Ele é o hemisfério responsável pela conversação, pela escuta, pela associação auditiva. O que é associação auditiva? É quando você escuta um cachorro latir
E você sabe que aquilo é um cachorro, não é um gato. E o lado direito do cérebro? O lado direito é o contrário do lado esquerdo. Ele é não verbal, ele é analógico. Sabe aquela pessoa que fala assim, daqui 10 minutinhos eu tô chegando, já já eu tô aí. E aí ela chega dali 1h30. É ali, meus amores, que você tem que contornar. Minha equipe tá até se apontando aqui já, ó. Tá vendo, ó? É ali que tem que acertar os botões. Ele é atemporal, ele é não racional, ele é espacial, ele é holístico, ele é o hemisfério das relações espaciais, das computações matemáticas, da sensibilidade, do canto, da música, das emoções. Thaís, mas a gente usa mais um lado e o outro? Não, meus amores, isso é um mito que a neurociência já colocou por água abaixo. Para você tá aqui me ouvindo falar, você está usando o hemisfério direito e esquerdo juntinho. Ora potencializando mais o esquerdo, ora potencializando mais o direito, mas eles trabalham ali juntinho. Vocês lembram de um papo que antigamente tinha que falava assim, a pessoa mais inteligente que já existiu usou somente 10% do cérebro dela. Mentira, meus amores, mentira. Para você estar aqui me ouvindo falar e entendendo todo esse processo da nossa live, você está usando mais de 65%, 70% do seu cérebro já. Então, a gente utiliza bastante do nosso cérebro. Amores, vamos falar de pirâmide de Maslow, penúltima dica da nossa aula de hoje. Vocês lembram da pirâmide de Maslow? Aquela pirâmide que a gente aprendia que primeiro a gente começa com as questões de eu tenho que não estar com fome, eu tenho que não estar com frio, eu tenho como fazer o xixi, o número 2 e tudo mais, né? Depois das nossas necessidades fisiológicas, essa pirâmide sobe para a social. Eu quero morar numa casa segura, eu quero ter um bom meio de transporte para conseguir chegar ao trabalho. Depois que eu consigo isso, eu subo mais um degrau, que é a questão de estudos, de relacionamentos, né? Eu quero ter um amor para minha vida, eu quero ter amigos. Depois a gente sobe mais um degrau, que aí sim é o da realização pessoal, que é o sucesso. E o sucesso está muito atrelado ao que te faz feliz. Eu acredito que todos vocês que estejam aqui nessa live de hoje, vocês percorreram essas etapas da pirâmide de Maslow. Mas eu não sei se vocês têm a mesma sensação de que eu, que essa nova geração que está chegando agora, que me desculpem a sinceridade, uma geração mimimi, não pode nada, falou isso, não pode, não falou aquilo, não pode. Elas estão vivendo essa pirâmide de Maslow invertida. Eles querem chegar no mercado de trabalho ganhando o que você ganha já há 10, 15 anos dando aula. Eles têm um iPhone e tiram um selfie e na parede não tem nem reboque, mas tem um iPhone. Meus amores, é uma sociedade miojo. É uma sociedade que, se eu não tenho tudo em 2 minutos, eu descarto, eu não quero mais. É uma sociedade que está muito difícil dar aula para essa molecada. Molecada que eu falo no maior respeito, no maior amor e carinho. Mas está muito difícil, meus amores. E se nós não nos fortalecemos cada vez mais e mais e mais, a nossa saúde mental vai por água abaixo. É por água abaixo. A gente sobreviveu, meus amores, ao metiolate. Nós sobrevivemos meu Deus do céu, a tantas outras coisas. A bala soft. Vocês lembram daquela bala, meus amores, que tinha perigo de entalar? Somos sobreviventes. Não pode. A gente vai, nesses outros dias de treinamento, continuar entregando muitas e muitas e muitas ferramentas para vocês. Meus amores, mais uma ferramenta. Caneta verde. Anota aí. Anota essa ferramenta no seu caderno. Quando você vai corrigir o caderno do aluno, normalmente a gente corrige caneta vermelha. O caderno, a prova, né? E aí o que acontece? Na hora que o aluno pega a prova corrigida, ele olha tudo aquilo vermelho escrito, ele guarda a prova dele de tamanha vergonha. E aí vem a neurociência e vai pesquisar o porquê disso.
O vermelho é uma cor de alto impacto para o nosso cérebro, que indica proibição. As placas de trânsito, proibido parar, proibido converter, são vermelhas. As placas de perigo são vermelhas. O sangue, o alarme, né, do sangue, vermelho. A sirene da ambulância, da polícia, vermelho. Isso faz com que o cérebro, ao longo da vida, entenda que a cor vermelha é uma cor de proibição de algo. E a hora que você vê tudo em vermelho, você guarda e não corrige. Qual a cor que a neurociência indica para corrigir um caderno? A cor verde. Por quê? Porque verde promove um equilíbrio das suas áreas emocionais. Promove um equilíbrio entre ocitocina, GABA, endorfina, noradrenalina no seu cérebro e no cérebro do seu aluno. Na hora que ele pega e vai ler uma correção feita em vermelho, ele lê a correção. Ele não guarda sem ler. E é claro que nosso objetivo, nosso intuito de professor é fazer que o aluno leia aquela correção. Então, meus amores, se vocês me permitem essa sugestão da neurociência, utilizem a cor verde. Outras cores, o pink, o azul, o preto, pode utilizar. Só tomem o cuidado que às vezes o aluno escreve de azul. Aí se o professor corrige de azul, perde a correção. A melhor cor, a cor mais indicada é o verde. Não é à toa, meus amores, que não sei se vocês perceberam, mas tiraram aquele branco dos hospitais. E hoje já trazem ali uma parede verde, um lençol verde, uma fronha verde. Por quê? Justamente para trazer essa questão do equilíbrio emocional cada vez mais e mais ali, para trazer forçar essa aprendizagem, para que ela aconteça da melhor maneira possível. Certo, meus amores? A aula de amanhã, ela tem tanta novidade, ela tem tanta coisa sensacional para vocês, meus amores, mas tantas coisas. Mas eu vou dar uma tarefa para vocês. Eu coloquei um post, minha equipe, enquanto a gente estava aqui indo para a reta final dessa live, minha equipe colocou um post no meu Instagram. Vocês vão marcar nesse post o nome de 3 pessoas que vão concorrer ao meu livro autografado, certo? Então, marca lá o nome de 3 pessoas que a gente vai fazer um sorteio e vai concorrer ao meu livro 50 Toques de Neurociência autografado, certo? Meus amores, o certificado. Como que vai funcionar para eu conseguir tirar o meu certificado? Eu vou liberar um link para vocês na última aula. Não é hoje, não é amanhã, é na quinta-feira. Na última aula, para você preencher uma pesquisa e no final você vai ter o seu certificado 100% gratuito desses 3 treinamentos. Certo, meus amores? Não percam a aula de amanhã. Na aula de amanhã a gente vai ver tantas ferramentas para saúde mental, tantas ferramentas para potencializar autismo, TDAH, superdotação. Como que eu faço? Uma dica simples, como, por exemplo, pular corda por 30 segundos. Em 26 dias, você equilibra um cérebro de um TDAH, meus amores. Olha isso! E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, é claro que eu não poderia deixar de contar a última história. Essa última história, meus amores, é de um pesquisador que ficou durante muitos anos numa aldeia. E aí, chega o dia dele ir embora, e ele está super chateado, super triste de ter que ir embora, porque ele criou um vínculo com todo mundo que estava ali. E ele resolve fazer uma surpresa. Ele pega o carro dele, viaja 180 quilômetros, compra um tonel, um barril, compra chiclete que estrala na boca, bala que pinta a língua, pirulito que muda de cor, aqueles chicletes de um monte de doce diferente. Coloca tudo dentro desse barril, reúne todas as crianças e adolescentes num paredão e coloca o barril lá do outro lado da aldeia. E fala: na hora que eu contar até 3, o primeiro que sair correndo e pegar o barril, fica com tudo. E ele faz 1, 2, 3, valendo! E nesse momento, meus amores, todos dão as mãos e correm juntos para pegar aquele barril. Nisso ele olha para uma menina e fala:
Por que você não foi sozinha pegar o barril e ficou com tudo para você? E a menina responde: Ubuntu, ninguém é feliz sozinho. Gente precisa de gente para ser gente. O que eu desejo aqui para nós durante esse treinamento que começou lindo e abençoado por Deus é muito Ubuntu. Muito, muito, muito. Coloca a mão na cabeça, as duas mãos assim, ó. Só de colocar a mão na cabeça, será que vocês conseguem sentir produzir ocitocina, GABA, noradrenalina, cortisol? Não, né? Graças a Deus, né, meus amores? Então a gente olhava para alguém careca ali e sabia o que a pessoa estava pensando. Agora, coloca a mão no coração. Tá sentindo pulsar? O que isso quer dizer? Que por mais que você domine todas as metodologias, técnicas e ferramentas, na hora de ensinar alguém, ensina pelo coração. Só assim, meus amores, a aprendizagem vai acontecer de forma significativa. Ativa o lembrete da nossa aula de amanhã, que está aqui no chat, ó. Vou colocar no chat. Ativa o lembrete, clica aqui, já deixa o sininho ali para a aula de amanhã. Chama todo mundo. Thaís, pode começar no treinamento amanhã? Pode, chama todo mundo que ainda dá tempo. E tá incrível o nosso treinamento de amanhã. Eu espero você ao vivo comigo, ao vivo comigo, amanhã, às 8 horas da noite. Ó, essa publicação aqui, ó. Vai lá no meu Insta e comenta o nome de 3 pessoas para concorrer ao meu livro autografado. Certo, meus amores? Beijo gigante no coração de vocês. Fiquem firmes, fiquem fortes e fiquem com Deus. Até amanhã.